Boa noite. Só um minuto aí, Yuri. Tentando chamar o Farid. Tá rolando uma dificuldade técnica com o convidado. Só um minuto, pessoal. Tô chamando aqui o Farid e o Paulo novamente. Só um minuto, pessoal. Opa, tá aí o homem. Tudo Boa noite, bem? Farid. Boa noite. Peço, Lucas, peço desculpas aí pela dificuldade técnica. acontece, faz parte. Deixa me dar um minutinho só, Farid, que eu vou ligar pro meu colega aqui, que ele vai entrar também, o Paulo. Tá bem, tá bem. Tá me ouvindo bem aí, Vamos a... Farid? va- Tô te ouvindo bem. Vamos Show até de às bola. 9, né? Oi? Vamos até às 9, né? Entrar. Isso, exatamente. Vamos até às Perfeito. 9. Vamos tentar aí para não atrapalhar a tua agenda, não atrapalhar a tua agenda. Não, estou à disposição de vocês aqui. Estou já há um tempo esperando vocês. Peço desculpas aí, Farid. A gente estava Não, não tentando te precisa. chamar na Isso, página. isso acontece. Isso acontece. Como é que vai? Tudo Opa, tranquilo aí, Farid? Tudo tranquilo. Tudo bem, Show de Paulo? bola. tudo bem, Farid? Boa noite. Boa noite a ti, ao Lucas, aos nossos internautas que estão acompanhando, que estão participando conosco. É um Show prazer de muito bola. grande estar aqui no canal de vocês. Ah, a gente que agradece aí, a gente que agradece aí. A gente que Farid, agradece, então, estamos muito honrados de estar com você, e de trocar esse papo sobre futebol e vamos que vamos. É isso aí, ainda mais numa semana em que antecede aí o Clássico Grenal, um Grenal que está marcado aí para sábado, sábado de Carnaval com Grenal, tem tudo a ver, né? Então, vamos que vamos, estamos preparados e à disposição tanto do Lucas, quanto do Paulo, quanto das perguntas que chegarem para participar, para trocar ideias, enfim, estamos à disposição de show de vocês. bola, Farid, show de bola. Vamos embora. Então, vamos dar início aí, Farid. Então, conta para nós um pouco aí, para talvez alguém não te conheça, como que tu entrou assim no jornalismo esportivo? Como que tu começou no jornalismo e por que que tu escolheu o esportivo, né?
Tu que já passou por várias áreas do jornalismo, né? Eu tô nesse meio só há 35 anos, né? Então, só há 35 anos que eu participo como jornalista, eu amo minha profissão, sou apaixonado pela minha profissão. A profissão de jornalista é uma profissão que você tem que amar, não basta gostar, você tem que amar. E eu amo minha profissão. E começou no colégio ainda, no Colégio Nossa Senhora das Dores, Colégio La Salle, no jornal do colégio, fazendo entrevistas para o jornal. E fiz a entrevista com o Renato, que era isso em 1983. Tinha sido importante na conquista da Libertadores da América do Grêmio. Depois vinha ele ser o protagonista da conquista do Mundial do Grêmio em cima do Hamburgo, lá em Tóquio. Então, comecei muito cedo, com 15, 16 anos, e não parei mais. Trabalhei em todos os veículos de Porto Alegre, menos no SBT. Todos os veículos eu trabalhei, com exceção do SBT. Comecei no jornalismo geral, passei para o jornalismo político, jornalismo geral, jornalismo político, e sempre tentando, com meu grande mestre, Armindo Antônio Ranzolin, chegar ao esporte. E aí, quando consegui chegar no esporte, eu dividia esporte, política e jornalismo geral. Então, trabalhava praticamente 3 turnos. O jornalista é jornalista 24 horas por dia, sempre. Quem gosta de jornalismo, pense bem se gosta, realmente se ama essa profissão, porque é uma profissão que te tira sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário, enfim, etc. Mas é uma profissão que apaixona, eu sou apaixonado por ela, sou apaixonado agora pelo meu canal, o canal do Farid Germano Filho no YouTube. Enfim, resumidamente é isso. Comecei no jornalismo geral, passei para política, aí esporte, aí fiz futebol, esporte e política juntos. Depois de muitos anos, fui para a Rádio Farroupilha, fiz um jornalismo mais popular. Depois da Rádio Farroupilha, fui para a Rádio Bandeirantes, onde tive um momento bastante expressivo, um momento muito legal. De lá fui convidado para ir para a TV Record, onde fiz jornalismo policial, um jornalismo muito mais forte em termos de adrenalina. É muito forte, mas é muito bom, foi muito bom. Trabalhei na TVE, no governo do governador José Ivo Sartori. Trabalhei na TV Urbana, trabalhei na TV Pampa, trabalhei na Rádio Grenal, fui um dos fundadores da Rádio Grenal. Fui fundador da TV Com, do Grupo RBS. Então, passaríamos uma noite inteira falando aí de cada um dos veículos, de cada uma das passagens, e aí eu falaria e vocês não falariam, e aí não tem graça. Não pode ser um monólogo. Legal, é muito interessante ver a experiência, mas eu fiquei curioso com uma coisa. Qual é a sua relação com o futebol desde o início? Você queria ser jornalista, mas assim, como é que o futebol entrou na tua vida, assim? E principalmente o Grêmio, né? Além disso, a análise esportiva, né? Porque você trabalhou um tempo como repórter, mas hoje também critica, analisa jogos, jogadores que rendem, que não rendem dentro de campo. Como que é a sua relação com o futebol, assim? Relação com o futebol desde que eu nasci. Desde que eu nasci, a minha relação com o futebol. Meu pai foi vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Meu pai foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro, que era de Porto Alegre, agora não é mais de Porto Alegre. Meu pai foi o primeiro narrador da Rádio Gaúcha, primeiro narrador esportivo da Rádio Gaúcha. E eu costumo dizer que a primeira camisa que eu ganhei com 4 anos de idade foi do Inter. E aí acabou que era uma camisa que eu não gostava de usar, porque ela era um tecido muito pesado. Sim. Ela parecia um tecido de lã.
Sim, e aquilo ali me dava uma certa alergia. E aí me deram de presente uma camisa do Grêmio, que era de algodão, e o algodão é muito mais suave, muito mais sim, confortável. E eu passei a gostar do Grêmio. Mas no momento em que eu comecei a fazer jornalismo, então o futebol sempre esteve presente na minha vida. Sempre acompanhei futebol, gostei de futebol. Trabalhei na Rádio Gaúcha por 24 anos. Conheci 4 continentes graças ao futebol, graças à Grêmio Internacional e Seleção Brasileira. Me possibilitaram essa oportunidade. E aí o que acontece? Acontece que o Grêmio, no momento em que eu entrei no jornalismo, o Grêmio ficou em segundo plano. Porque quando você é profissional, você é profissional. sim. Você tem que ser profissional, você tem que saber separar todas as coisas. Não tem essa de amor clubístico. Clube não me paga salário, clube não me paga o supermercado, clube Sim. não paga minhas contas. Quem paga minhas contas, meu salário é onde eu trabalho, a empresa que eu trabalho, o grupo que eu trabalho. Mais do que isso, eu sendo um jornalista, eu sabia da minha responsabilidade, eu sabia o canhão que eu estava. Aliás, trabalhei em grandes grupos, todos eles fantásticos e todos eles de muita repercussão. Então, eu sempre procurei ser o mais isento possível. Tanto é que quando completei ano passado 35 anos de profissão, eu resolvi, porque é uma questão de, talvez por uma data redonda, 35 anos, revelar meu time, mas eu ia ao Beira-Rio, me chamavam de gremista, eu ia no Olímpico, me chamavam de colorado. E isso é a melhor coisa que pode acontecer para quem gosta de futebol, para quem trabalha com futebol. Para quem trabalha com futebol. E eu trabalhei minha vida inteira com futebol, e claro que, paralelamente, cobrindo política, cobrindo jornalismo em geral, e depois fazendo na Record. Record fiquei 7 anos na Record. E não foi por ficar 7 anos na Record fazendo jornalismo policial que eu deixei de lado o jornalismo esportivo, porque eu sempre acompanhei, sempre assisti muitos jogos, fui repórter por muitos anos e tive a oportunidade de ser comentarista primeiro na Rádio Bandeirantes e depois na Rádio Grenal, onde comentei, enfim, vários jogos, muitos jogos, centenas de jogos. E esse Grenal agora do próximo sábado, ele é o Grenal que do Farid Germano Filho como jornalista, não como espectador, mas como jornalista, é o meu Grenal de número 123. Então é o Grenal 1, 2, 3 que eu vou fazer, que eu vou acompanhar e que depois, sempre depois dos jogos, no meu canal, no canal do Farid Germano Filho, tem a live e aí a live costuma a pegar fogo, a lascar e lasca mesmo. Lasca. Então, assim, futebol sempre esteve presente na minha vida. Eu acho que até o último minuto que eu tiver respirando, eu vou estar também pensando em futebol. Primeiramente eu espero que nessa live tu não tenha que usar a máscara do burro, né? Então, eu espero que dessa vez não seja necessário tu precisar usar a máscara do Mancini ali. Mas, aproveitando o pessoal que está aí na... Esse está arquivado, esse está arquivado, esse está fora. Graças a Deus, Esse graças a Deus. momentaneamente, né? Não quer dizer que não É, possa voltar, esperamos que mas não. Esperamos que não. momentaneamente o burro tá de férias. O burro está de Graças a férias Deus. Mas e por um vamos bom tempo na deve ficar de pergunta aqui férias. do... Vamos na pergunta aqui do Yuri. Yuri, que é um grande fã seu, emendar 2 perguntas dele. Quando tu não é um jornalista identificado, dava um gostinho diferente de cobrir o Grêmio, de ir num jogo do Grêmio como jornalista? E junto, não tinha uma emoção a mais, alguma coisa do tipo, por exemplo, quando o Grêmio ganhava um título, alguma coisa assim? Dava um gostinho diferente, dava aquela vontade ferrenha de comemorar e tu não podia?
Um abraço, Yuri. Obrigado pelas perguntas. Se não está inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal. Yuri, é aquilo que eu falei. Eu sempre que estava com o microfone na mão, que eu estava participando de uma jornada esportiva, que eu estava cobrindo Grêmio Internacional, cobri acho que muito mais internacional do que Grêmio, eu sempre procurei ser imparcial. Claro que lá no fundo a gente vibrava com a vitória, sentia a derrota, mas sempre com muito profissionalismo. Com muito profissionalismo. E claro que nos títulos a gente deixava para comemorar em casa, obviamente. Mas não tem como você não ter o sentimento de emoção, né? E a emoção ela pode ser boa, ela pode ser ruim, a emoção pode se extravasar de alegria ou de uma derrota de um jogo. Um jogo é uma obviedade que eu vou falar aqui, mas já dizia Dino Sani, né? O jogo se perde, se ganha e se empata. Então, tudo pode acontecer numa partida de futebol. É o único esporte do mundo, futebol, que não necessariamente o melhor vai ganhar, sempre. Em todos os outros esportes, no voleibol, o melhor vai ganhar sempre. No basquete, o melhor vai ganhar sempre. O tenista, o melhor vai ganhar sempre. No tênis de mesa, o melhor vai ganhar sempre. Na Fórmula 1, o melhor vai ganhar sempre. Então, o futebol é um esporte que mexe com a emoção da gente por isso. Pode ser grande favorito, está esmagando todo mundo, ganhando de todo mundo, pegar pela frente um time em crise, um time com problemas, um time rachado, mas o futebol proporciona que numa bola, num chute de meia distância, numa falta, num escanteio, num pênalti, tudo mude e tudo pode acontecer. O futebol é fantástico por isso a minha paixão sempre pelo futebol. Isso que eu cobri todos os esportes, né? Eu tive a felicidade, o Paulo perguntou ali do futebol, o futebol para mim ele começou junto com o basquete, com o judô. Lutei judô por muito tempo, fui faixa marrom de judô. Legal. Eu quase, com 14 anos eu era faixa marrom de judô. E eu quase disputei uma Olimpíada. Opa! Não é que eu disputei uma quase, não. Estava muito longe disso. Mas se eu seguisse a minha carreira como eu estava seguindo, provavelmente eu chegaria a... Eu tenho uma cicatriz aqui no braço, aqui no pulso, que o judô não tem violência no judô. No judô tu ganha uma luta com o ippon, tu derrubando o teu adversário, mas quem cai tem que saber cair no judô. Sim. E eu estava disputando uma faixa, que era uma faixa preta, eu lutava judô na Kidokan, comecei lutando judô na CM, na Associação Cristã de Moços, que, aliás, é a minha formação para todos os esportes, futebol de salão, basquete, vôlei. Eu, na Rádio Gaúcha, eu participei de cobertura de futebol de salão, cobertura de basquete, cobertura de vôlei, tudo graças à CM, que me possibilitou a praticar esses esportes, conhecer as regras, saber como funcionava. E o judô, paralelamente a isso, eu lutava, eu gostava, eu praticava. Eu fui aluno da Kidokan dos 10 aos 14 anos, e aí eu tive uma disputa de faixa marrom para preta, mas fui disputar com uma categoria porque eu não tinha adversário na minha categoria. Uhum. Eu ganhava, então, e não tinha como, com aquela idade, ter a faixa preta ainda. E eu fui participar de uma competição com judocas de 17 anos para cima. Sim. Eu tinha 14. E aí, 14, 15, 16, 3 anos, parece uma diferença pouca. Pouca quando tu tem 20 e o teu adversário tem 23. Quando tu tem 30 e o teu adversário tem 33. Mas não quando tu tem 14 e o teu adversário tem 17. Mas mesmo assim foi uma luta extremamente parelha
e ele me derrubou, e quando eu caí mal, eu caí com o braço virado, e aí eu tive fratura exposta do punho Bah! esquerdo. Que dor. Aí eu tive que passar por duas, tô em dor nisso. Eu tive que passar por duas intervenções cirúrgicas, a primeira no pronto-socorro, a segunda no Cruz Azul, e meu pai até, meu querido Faridão, que estava em cima nos cuidando sempre, nos protegendo, meu pai até queria que eu voltasse a lutar, mas eu nunca mais. Eu gosto de assistir o judô, gosto de ver o judô, mas lutar não quis mais. É um esporte muito bacana, é um esporte sem risco, mas, repito, tem que saber cair. Eu Sim. não soube cair, caí mal, e ao cair mal, eu me machuquei. Então, o esporte sempre esteve presente na minha vida. Eu sou um fanático por todos os esportes, mas apaixonado pelo futebol. Fanático pela competição, né? Sim, sempre. Pelo feeling. Mas assim, dentro de todos esses anos que você trabalhou, né, cobrindo futebol, cobrindo a dupla, cobrindo a seleção brasileira, qual é aquela história que você pensa assim, essa história aí valeu a pena. Valeu a pena passar por essa situação, valeu a pena presenciar isso. Qual foi aquela história mais importante? Paulo, eu tive tantas histórias, tantas jornadas inesquecíveis na minha vida. Eu não tenho uma que eu diga assim, ter ido ao Japão foi fantástico. Porque eu entrei sozinho dentro de campo, a Rádio Guaíba estava lá, eu estava na Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba não conseguiu entrar em campo, e eu consegui entrar em campo. 2006? Na China, 2006, a Recopa. 96, 2006 não, 96. Estou falando de Grêmio. Grêmio. Depois teve a China, onde teve toda aquela questão. Essa aí é A demais. China foi a que tu quase morreu, né, Farid? Essa aí é demais. Não, quase fui preso. É. Quase fui preso. Morrer, deixa eu Bom, é bater na mesa. verdade. Te confundiram, né, Farid? Quase fui preso. Eu fiquei em maus lençóis na China. Mas graças ao querido amigo, presidente Fábio Koff, que Deus o tenha, e ele acabou me livrando junto com o intérprete do Grêmio. Eu estava na aduana tentando passar do balcão para o saguão e ir embora para o hotel. E aí não me liberavam, e só olhavam meu passaporte, E aí eu tive a felicidade, porque a China tem 1 bilhão de habitantes. Pequim, a capital. Só a capital tem 1 bilhão de habitantes. Então é um negócio assim surreal. O aeroporto é quase o tamanho de Porto Alegre. É um troço assim maluco, é maluco. Eu amei o Japão, eu moraria tranquilamente no Japão, mas eu não moraria na China em hipótese alguma. E aí depois foram dizer que eu estava ali porque tinha a informação, a polícia secreta chinesa, de que entraria em Pequim, ou via Pequim, um terrorista com o nome de Farid, justamente com o meu nome. E aí, foi um horror, né? O pavor. E fiquei lá 12, 13 dias, que foram dias, qualquer sombra me assustava. Mas foi com garra, com determinação, que eu e o Pedro Ernesto fizemos de lá a primeira transmissão da história do rádio, que saiu da China para outro país. Sim. A China era um país extremamente comunista, ainda tem um ranço comunista muito forte. Tudo fechado, tudo proibido, tudo cinzento. Claro que tem a China, Pequim Ocidental, que é magnífica. Parece que tu está em Las Vegas, com aquela quantidade de luzes, de cores, enfim. Mas tem o lado ainda comunista que assusta. Pela maneira de ser, pela maneira de comportamento deles, até pela criação deles é diferente. Claro. Mas mesmo assim, foi uma experiência que nos rendeu o Prêmio Ari de Jornalismo. Mas foi uma experiência que eu não desejo para ninguém, e
E aquilo ali me marcou muito. Mas foram várias jornadas. Nossa, eu poderia enumerar e trazer várias histórias, mas também passaria a noite contando história aqui de jornadas e mais jornadas. Mas não foram poucas as jornadas que me marcaram. Todas para mim foram importantes. Todas tiveram um gostinho especial. Nenhuma jornada repete a outra. Nenhuma frase dita numa jornada é repetida em outra jornada. É impossível. É impossível. Você não escreve nada, tudo é improviso. E por isso, o rádio é a maior escola que existe. O rádio, o improviso vem do rádio. Se improvisa através do rádio. Sem o TP, o teleprompter da televisão. Quando eu trabalhei na Record, eu evitava usar, eu preferia ler as 3 primeiras frases e o resto eu tocava no improviso. Sempre me dei bem, não gosto de ler, gosto de improvisar. E isso eu devo e sou agradecido ao maior veículo que existiu, existe e vai existir para sempre, que é o rádio. É verdade. Farid, até pegando a pergunta aqui do Yuri, abraço Yuri, obrigado pela participação. A gente vê hoje um fenômeno no futebol, se a gente pegar aí Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, os grandes clubes, né, os novos ricos aí do futebol brasileiro, a gente pode até colocar o Bragantino também nessa caixa. Esses clubes estão comprando muito, eles têm um aporte muito grande financeiro e acabam fazendo grandes elencos. Os clubes mais pobres, né, a gente pode colocar aí até o Internacional, né, Internacional, Vasco, agora o Vasco foi comprado, né? Mas esses clubes que estão num patamar menor, eles talvez encontrem, né? Talvez a solução desses clubes seja a categoria de base, que foi até um bom resultado aí. O Grêmio teve um baita resultado nos últimos anos com essas categorias de base, até em questão de fluxo de caixa, de vendas, né, de receitas e de resultado desportivo também. Grandes jogadores surgindo nos últimos anos no Grêmio. Você acha que o Internacional e o Grêmio estão fazendo bons trabalhos em relação às categorias de base ou não? Bons trabalhos estão só. O Grêmio revelou vários jogadores. O Grêmio faturou 800 milhões de reais e eu pergunto, onde é que está o dinheiro? Ah, sim. O Grêmio só sabe se queixar que não vai contratar, que não vai... Não, o Grêmio vai contratar. O Grêmio vai contratar. Por mais que o vice-futebol diga que não vai contratar, que não tem dinheiro, que chore as pitangas, como se diz popularmente, o Grêmio vai contratar, porque o Grêmio sabe que o seu elenco ainda é carente, é um elenco que necessita de mais jogadores para poder jogar uma Série B. Série B que não vai ser fácil, a Série B que tem 5 campeões brasileiros, 6 campeões brasileiros. Sim. Sport Recife, que é o campeão das bolinhas, Guarani de Campinas, Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia. São 6 campeões brasileiros. É a primeira vez que uma Série B vai ter 3 campeões da Libertadores da América. Grêmio, Vasco e Cruzeiro. Só Grêmio e Cruzeiro, juntos na Série B, representam 11 Copas do Brasil. O Grêmio tem 5 e o Cruzeiro tem 6. Então, o Grêmio vai contratar. As categorias de base, eu acho que Grêmio e Internacional fazem um trabalho muito bom, um trabalho muito legal, vendem jogadores, surgem jogadores, mas especificamente o Grêmio, que reclama o seu vice de futebol, que não tem dinheiro. Aonde foi parar a venda dos jogadores? Alguém vai ter que explicar. Seja o CEO, seja o presidente, seja o vice de futebol, seja o departamento financeiro, seja o conselho de administração,
seja o Conselho Deliberativo, alguém vai ter que explicar aonde está o dinheiro que o Grêmio obteve a partir da venda de jovens revelações, jogadores importantes, jogadores que se destacaram, jogadores que foram para a seleção brasileira, jogadores que estão na Europa e que rendeu ao Grêmio 800 milhões de reais. Vou repetir, 800 milhões de reais. Aonde está o dinheiro? É verdade. Tu comentou ali, falei, de que o Grêmio e o Inter fazem um trabalho muito bom. Eu acredito até que pela questão de dar mais vitrine e conseguir mais dinheiro, talvez o Grêmio esteja numa ligeira vantagem frente ao Inter. Mas eu queria te perguntar o seguinte, antigamente que tu cobria mais o Grêmio e o Inter em campo e fazia as coberturas e tudo mais, as reportagens, tu via a diferença de como funcionava o processo de captação, como funcionavam as categorias de base do clube com o que tem hoje? Tu entende que as categorias de base do Grêmio, por exemplo, só estão vendendo esses frutos pelo avanço tecnológico? Ou antigamente tu já via que existia um processo robusto, digamos assim, que nos fez ter o Ronaldinho, por exemplo? Ou podemos dizer que o Ronaldinho foi um acaso? Não, categoria de base sempre foi prioridade de Grêmio Internacional. Se a gente olhar as grandes conquistas de Grêmio Internacional, os seus times foram formados por parte dele, né? Por jogadores das categorias de base. Aí eu pego mais especificamente o Grêmio, a Libertadores, a primeira que o Grêmio ganhou, o Mundial de Clubes que o Grêmio ganhou, com jogadores, claro, alguns cascudos, mas vários revelados na categoria de base. O primeiro Campeonato Brasileiro do Grêmio com jogadores da categoria de base. O bicampeonato brasileiro do Grêmio com jogadores da categoria de base. Os 3 títulos de Libertadores que o Grêmio tem com jogadores de categoria de base. As conquistas de Copa do Brasil, sempre mesclando jogadores experientes com jogadores da categoria de base. No momento que parar de fazer isso, o clube quebra. Aliás, o Grêmio já teve algumas vezes quebrado e foi reerguido. Eu só espero que o tão falado, comentado e decantado superávit não se transforme no final em uma tragédia para o torcedor do Grêmio. Porque um clube, ele existe para o seu torcedor. O seu torcedor. O torcedor é quem manda no clube. O sócio, que tanto apelo recebe da direção, paga a mensalidade. Apesar do departamento de marketing do Grêmio ser uma nulidade, não fazia absolutamente nada. Absolutamente nada. Tivemos uma pandemia, 2 anos sem futebol no estádio. O Grêmio não deu um desconto na mensalidade para os associados. Um desconto para a mensalidade dos associados. Então, é com esse recurso, é com esse sócio, é assim que se faz a estrutura para se ter uma base financeira com formar jogadores, vender jogadores, ter novos talentos, novas revelações. Mas eu diria para vocês que Grêmio Internacional sempre se preocuparam com as suas categorias de base. Tiveram anos que se preocuparam menos. Outros anos, por uma questão de carência financeira, olharam mais para as categorias de base. E acho que deveriam olhar mais para as categorias de base, porque tem muito bons jogadores. Às vezes contrata meia dúzia de perna de pau aí, que ganham uma fortuna, que não jogam absolutamente nada, tu tendo em casa jogadores com a melhor qualidade, jogadores mais baratos, jogadores que conhecem o clube, que são identificados com o clube, que têm um amor ao clube. Não sei, amor eu acho que ninguém tenha mais a clube nenhum. Os caras têm amor à parte financeira. O que estão certos são profissionais. Todo profissional, ele tem que ter amor ao seu trabalho, sim. A sua profissão, sim. Mas não vai ficar, porque eu sou apaixonado por A, por B ou C. Não. É apaixonado, que eu nem disse para vocês.
quem paga o meu salário, quem paga o salário de jogador de futebol, esse que paga é sim a paixão do profissional. Sim. Agora, senão. E é assim que se vive, o mundo é assim em todos os segmentos, em todos os setores, em todas as áreas, é assim que se vive. Você comentou agora que o Grêmio fez contratações ruins, né, nos últimos anos e que decorreram no rebaixamento, né? Para você hoje, quais posições que estão mais carentes assim no mercado? Quais as posições que os atletas precisam focar para se tornarem jogadores de futebol? Obviamente que isso não é algo tão simples assim, mas quais são as posições assim que você enxerga? Nossa, tá difícil de encontrar um jogador X de característica tal, que saiba fazer isso, que saiba fazer aquilo. Sem dúvida. O Brasil tem uma carência gigantesca de laterais, seja lateral direito, seja lateral esquerdo. O Brasil tem uma carência extraordinária de meia armador. O meia camisa 10, o verdadeiro camisa 10. Aquele que pifa, aquele que pensa o jogo, aquele que pifa os atacantes, tanto os atacantes de flanco, das extremidades, quanto o atacante centroavante. Aquele 10 que chame para si a responsabilidade, que consiga ser o maestro do meio-campo de um time de futebol. O Brasil está muito carente disso, está muito carente. E acho que também existe uma carência de centroavante no Brasil. O Brasil hoje ainda tem o Fred, o Brasil hoje ainda tem o Diego Souza, estou falando todos jogadores acima de 30 anos, e bem acima de 30 anos. O Brasil ainda tem hoje jogadores... mas tem o Gabigol. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Gabigol é um bom jogador. Na minha opinião, é um bom jogador. Agora, nada excepcional. Nada excepcional. Eu acho muito mais centroavante que o Gabigol. E, na minha opinião, pena que machucou, seria o centroavante da seleção brasileira. Eu acho o Pedro, que está lá no Flamengo, que era do Fluminense, e quase veio para o Grêmio, não veio porque o ex-presidente do Inter impediu ele de vir para o Grêmio, Fernando Carvalho, que lida com jogador de futebol. Não sabia dessa aí. Ele virou empresário de jogador de futebol. E ele impediu o Pedro, porque o Pedro era do escritório onde há um grupo de empresários que trabalham com ele, impediu que o Pedro viesse jogar no Grêmio e o Pedro acabou indo jogar no Flamengo. Mas isso aí já faz tempo, isso já faz mais de 2, 3 anos. Mas então, eu vejo na lateral direita, lateral esquerda, camisa 10 e centroavante, principalmente, eu vejo uma carência muito grande. Eu acho que nós temos bons zagueiros, nós temos bons meio-campistas, tanto 5 quanto 8, temos bons jogadores atacantes que jogam pelo extremo, tanto aqueles que jogam pelo lado direito quanto aqueles que jogam pelo lado esquerdo, mas falta o 10 que pensa, que cria, o 10 que elabora, enfim, na minha opinião, são essas posições. Realmente, não, é pertinente e realmente a gente tem uma carência muito grande, muito grande. E assim, quando você fala do 10, né, aquele 10 que antigo, né? Aquele camisa 10 clássico. E quando tu enxerga um jogador pela primeira vez, acredito que você já saiba, já tenha mecanismos, né, que consigam identificar se o jogador é bom ou não. Quais são esses mecanismos? Como você identifica se o cara vai dar bom, né? Vai dar bom jogador ou não vai dar bom? Principalmente no Grêmio, né? Quando o jogador surge no Grêmio, assim, você olha e esse cara é bom jogador, esse cara tem que seguir, esse cara não tem que seguir. Bom, eu não sou olheiro de futebol, tá? Eu não sou olheiro de futebol. Eu sou jornalista esportivo. Sim. E como jornalista esportivo,
eu procuro observar as características, eu procuro olhar a personalidade, eu procuro ver qual é a origem, qual é o berço, qual é o comportamento dele extracampo. Eu acho isso fundamental. Tem gente que acha bobagem. Sim. Bobagem é achar que é bobagem. Isso não é bobagem. O cara tem que ser profissional em campo, fora de campo, tem que ser exemplo. Aí, então, eu vou te dar alguns camisas dessas. Kaká, Tita, que jogou no Grêmio, o Zico, Sim. Piazza, no Cruzeiro, Roberto Dinamite, no Vasco. Estou dando alguns exemplos para os mais antigos, talvez não saibam, mas pesquisem no tio Google que vão saber quem são esses nomes que eu estou falando. Tadeu Ritt, no Grêmio, em 1977, era o grande cérebro. O Douglas, o maestro Douglas, agora mais recente. E depois do maestro Douglas não teve mais camisa 10 no Grêmio. Essa história de dar 10 para o Ferreirinha eu acho um erro. Primeiro que o Ferreirinha não é 10. Então, dar 10 para o Ferreirinha, um presente para ti, Ferreirinha, vai jogar com a 10. Não. A 10 tem que ser reverenciada, como eu faço reverência. A 10 tem que ser reverenciada. A 10 é do manto sagrado a mais importante. Que foi do Pelé, que foi do Maradona. Mário Sérgio, Ponte de Paiva, jogava uma barbaridade. Mas jogava com 11. Mas jogava... Não era um 10? Não, ele era um 10, mas ele jogava com 11. Ele jogou com 11 no Inter, jogou com 11 no Grêmio. Até porque quando ele jogou no Grêmio, ele jogou com o Tita, depois ele jogou com o Paulo César Caju. Isso aí. Mas acho que no Grêmio mas o Mário Sérgio era um jogador fenomenal. Fenomenal. O Ronaldinho foi um jogador fenomenal. O Denner, que morreu muito cedo, foi um jogador fenomenal. O Denner, se não tivesse, lamentavelmente, por um acidente, falecido, ele teria sido, sem dúvida nenhuma, por mais de uma vez, o melhor jogador do mundo. Porque eu tive a oportunidade de entrevistá-lo por várias vezes, de conviver quase que diariamente acompanhando seus treinos, que antigamente se podia ver treino, era tudo diferente. Hoje é tudo muito cheio de frescura, é muita blindagem no jogador, sabe? Parece que o jogador é intocável, que ninguém pode chegar perto. Parece que é um algodão. Mas não, mas cada um. Talvez seja mais cômodo para as assessorias, seja mais cômodo para quem organiza, evitar que o jogador tenha esse contato com a imprensa. Eu, como jornalista, acho lamentável. Eu acho que o jornalista tem que ter toda a liberdade para chegar, para perguntar, para colocar, para fazer uma entrevista especial, uma reportagem especial. Hoje você não vê mais isso. Não tem mais isso. Hoje, uma das coisas mais chatas que existe é a coletiva. A do técnico e principalmente a do dirigente. Eu terminaria com a coletiva do dirigente. O dirigente não diz nada com nada. É querer ser torcedor no microfone, só que um torcedor que irrita o outro torcedor que está ouvindo. Tudo conversa combinada, né, Farid? É muito ensaiado, é tudo muito ensaiado. Então, eu terminaria com a entrevista do dirigente. A não ser em casos muito raros. A apresentação de um grande reforço, o comunicado da demissão de um técnico, a contratação de um técnico. Aí sim o dirigente. Agora, banalizar o dirigente, colocar o dirigente todo jogo para falar, acho lamentável, porque se ouve muita bobagem. Tu não consegue aproveitar. E aí eles colocam o dirigente para não colocar o jogador. Eu preferia muito mais ouvir o jogador falando. Sim. Muito mais ouvir o jogador falar sobre o jogo, sobre o esquema, por que não deu certo, o que aconteceu, ou por que deu certo, por que o time encaixou, por que o time fez gols, por que o time foi bem. Eu sou muito mais
que o jogador falasse. É. O técnico tem uns que também não dizem nada com nada. E tem uns que querem ser mais realistas do que o rei. Então, eu acho que tem que ter o meio termo. Só que as assessorias, elas deveriam colaborar e ser mais participativas. Elas, se tu ligar para qualquer assessor e pedir para ouvir fulano, beltrano, ciclano, a primeira resposta que vai te dizer é não. Não pode, sem sequer consultar a pessoa que você está solicitando. Então, isso hoje é muito normal, banalizou, e a imprensa, lamentavelmente, não toma uma posição mais forte. Se tomasse uma posição mais forte, as coisas talvez mudassem. Tu comentou ali, Farid, a questão ali, voltando um pouco para a parte de categoria de base. Tu comentou ali que o extracampo é muito importante, né? Eu acho que um exemplo recente até do Grêmio foi o Luan e talvez o Jean-Pierre, que tinha um extracampo mais complicado. Mas entrando mais dentro das quatro linhas, hoje, que tu falou ali que a gente tem carências de laterais, de meio campo e centroavante, para citar alguns, que características físicas ou técnicas que tu acredita que devam ser analisadas ou que devem ser prioridade dos clubes? Posso citar um exemplo de, por exemplo, o Bruno Cortez é um jogador que, na minha opinião, é muito falho no cruzamento. Ele é um lateral. Tu acredita que exista alguma característica física ou técnica que deva ser prioridade na análise do clube? Eu queria a tua opinião acerca disso. Até complementando o Lucas, características, né, que devam ser melhor trabalhadas durante a formação do atleta. Porque, por exemplo, Mas não é só na formação. A formação, sim, óbvio, né? Na formação, sim. Desde a escolinha até o sub-15, sub-17, sub-20, sub-21, sub-23, sub-150, enfim. Claro que precisa sempre ser trabalhado. Só que hoje, cada vez o jogador treina menos. O que está faltando é treinamento. Treinamento. Termina o treino, os caras olham no relógio, o carro já está lá pronto para eles irem embora, já estão com 3, 4 celulares na mão e se mandam. Eu sou do tempo em que eu ficava vendo o Renato chutar gol e chamar 2, 3 companheiros e ficarem treinando ele contra os 2, 3 dribles. sim. Eu sou do tempo em que o Tita terminava o treino do Grêmio, o Tita cobrava 50, 60 faltas. Hoje, porque não sai mais gol de falta, mas eles não treinam. Eles não trabalham. Se tu não treina, tu tem que repetir, tu tem que treinar. O Bruno Cortez não cruza, não sabe cruzar. E não vai saber nunca. E não soube quando era jovem e não vai saber agora que é velho. Em que pese ter sido muito útil ao Grêmio. Sim. Na conquista tanto da Copa do Brasil, na Libertadores, ele foi muito útil no esquema do Renato para o Grêmio. Concordo. Só que todo mundo envelhece, todo mundo se desgasta. Um carro se desgasta. Agora imagine um ser humano, cidadão. Então eu quero dizer o seguinte, termina o treino, eles não ficam treinando cruzamento, não treinam escanteio, você não vê uma jogada ensaiada, uma jogada trabalhada. Isso é falta de treino. Enquanto não tiver treino, a gente não vai ver isso dentro de campo, lamentavelmente. Mas essa é a verdade e essa é a grande realidade. Até para a gente já ir fechando, Farid, você comentou, né, sobre o extracampo, sobre o jogador se cuidar, sobre o jogador ter bons hábitos, né, durante até a sua formação nas categorias de base. O que ele deve fazer? Principalmente. Para se preparar, principalmente para entrar num grande clube como o Grêmio. O que esse guri, né, de 14, 15 anos, né, que está assistindo a gente agora, precisa fazer, precisa trabalhar dentro de si, principalmente, para entrar num grande clube? Primeiro, ele tem que estudar. Porque a maioria que começa, de cada 100, 2 ou 3 vão dar certo. O resto não vai dar certo. Então tem que estudar. Tem que estudar.
tem que ter uma base familiar boa, mas se não tem uma base familiar boa, tenha ele uma base, forme ele a sua base, sendo responsável no horário de chegada, se esforçando ao máximo, se alimentando corretamente, se divertindo sim, porque é jovem, mas sem exageros. Tudo se pode fazer, mas sem exageros. Nada pode ser exagerado, nada pode ser extrapolado, nada pode ser demasiado. Então, eu acho que tem que ter controle da sua vida pessoal e cada um é dono de si, o Paulo e Lucas. Sim. Cada um sabe. Eu sei que se eu não dormir a noite inteira, amanhã eu não vou render no meu trabalho. Seja lá na Secretaria Municipal de Esporte ou seja no meu canal do YouTube. Não vou render, porque eu vou estar cansado, vou estar desgastado. Por quê? Então eu tenho que ter a responsabilidade de dormir pelo menos 6 a 8 horas por noite, me alimentar bem, estar disposto, praticar uma atividade física. No meu caso, não estou falando de atletas. O atleta, muito mais ainda. Então, Porque o atleta, Lucas, ele não é só atleta no campo. O atleta é atleta em casa, no shopping, na balada, no cinema, no supermercado, atravessando a rua, indo na padaria, indo na farmácia. Porque acima de atleta, são seres humanos comuns, como todos nós, que ganham um glamour diferente por terem a oportunidade e a felicidade de jogarem num grande clube. Mas, às vezes, não aproveitam isso, e o Lucas citou 2 exemplos, que acabam botando as coisas fora. Isso é absolutamente lamentável. E não são só esses 2 jogadores. sim. Tem N casos, poderíamos fazer uma relação aqui de 100 jogadores que surgiram bem, que se destacaram, que tinham potencial, mas que nunca se cuidaram. E quem não se cuida, não evolui em profissão alguma. Então dá para dizer que, muito além da técnica, que é importante, o comprometimento e a responsabilidade, né, com os compromissos, é essencial, né? Então acho que isso fica de recado para quem realmente quer seguir esse sonho. E eu concordo plenamente contigo. O extracampo, às vezes, pesa muito mais que o dentro das 4 linhas, né? Então, estou de pleno acordo. Farid, última pergunta. Eu sei que você já comentou sobre isso, mas eu quero que você relate para a gente como que foi o Ronaldinho Gaúcho, desde o início até a explosão dele no Grêmio e depois na seleção brasileira. Uma figura fantástica, é um grande cara, me dou muito bem com o Ronaldinho. Talento inigualável, 2 vezes o melhor do mundo. Começou muito pobre, família. O pai dele era funcionário do Grêmio, trabalhava no Grêmio. Todo mundo achava que o Assis era o grande craque. E, na verdade, o grande craque era o Ronaldinho. E a família Assis Moreira teve altos e baixos no extracampo também, trouxeram algumas dores de cabeça, mas muito mais tem a se ressaltar os destaques, porque Ronaldinho foi fenomenal. Ninguém é 2 vezes o melhor do mundo de graça. E ele foi um jogador fantástico. Mas Só que, na minha opinião... Não, desculpa, fala. Terminar. Fala. Não, é que eu ia perguntar se tu via que ele ser fantástico era porque ele não seria bem isso, mas nasceu com o dom, ou ele se esforçava muito além dos demais para chegar onde ele chegou? Quem é fantástico e extra-classe não precisa se esforçar muito mais que os outros. Naturalmente, trata a bola pelo nome, chama a bola para conversar. O Denner era assim, o Renato era assim, o Ronaldinho era assim. Eu podia citar vários outros exemplos. Estou citando 3 exemplos que passaram no Grêmio.
na minha opinião. E na minha opinião, antes que vocês perguntem, eu já respondo, o maior jogador que eu vi jogar, para mim, o maior ídolo da história do Grêmio. O Ronaldinho tem todos os méritos, mas o maior ídolo chama-se Renato Portaluppi. E não é à toa que Renato tem uma estátua e que eu costumo dizer quando participo de lives fora daqui do Rio Grande do Sul, eu não digo Renato, eu digo Pai Nato, porque sem dúvida nenhuma foi um jogador fenomenal, é um grande técnico e em breve, não daqui um mês, nem 2 meses, obviamente, mas logo ali vai estar de volta ao Grêmio, eu não tenho dúvida nenhuma. Tá bom, pessoal? Farid, muito obrigado. Muito obrigado, Farid. Eu que quero agradecer a vocês, agradecer ao Lucas, ao Paulo, pela gentileza, pela participação, a todos que nos acompanharam, meu muito obrigado, minha reverência, Farid, a gente agradece. minha reverência. A gente que agradece. E dizer que foi muito bacana, me convidam mais vezes. Vou convidar vocês também a participarem do canal Farid Germano Filho. Adorar. Valeu, quem não é inscrito, se inscreva. E tamo junto. Deus no comando sempre. E não se briga nunca com notícia. Boa, Farid. Valeu? Tamo junto, galera. Tchau. Valeu. Tchau. Obrigado pela presença, pessoal. Muito obrigado aí para quem participou e compartilhou aí a live.